Existe uma verdade que, quando realmente a compreendemos, tem o poder de mudar vidas, curar culpas e restaurar histórias completamente destruídas. É uma afirmação simples, mas com uma profundidade infinita. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E o que isso significa é que ninguém, absolutamente ninguém, está longe demais para ser alcançado por ele. Hoje vamos mergulhar na história de um homem que parecia ser o caso mais impossível de todos e descobrir como ele, um perseguidor implacável, se tornou um exemplo vivo e eterno da infinita misericórdia de Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreve sua primeira carta a seu jovem discípulo Timóteo, ele não está apresentando uma nova teoria complexa ou um conjunto de regras difíceis de seguir. Ele está voltando ao coração, ao epicentro de tudo em que acreditamos. No capítulo 1, versículos 15 e 16. Lemos estas palavras poderosas. Esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo está lembrando a Timóteo e a todos nós que o Evangelho não é sobre filosofia humana, não é sobre rituais religiosos e, definitivamente, não é sobre mérito pessoal. É sobre graça pura. É sobre salvação que não merecemos, mas que nos é oferecida gratuitamente. Para entendermos o peso dessas palavras, precisamos lembrar quem era Paulo antes de encontrar Cristo. Ele não era apenas alguém que discordava do cristianismo. Ele era um inimigo declarado e ativo da igreja. Conhecido como Saulo de Tarso, ele era um fariseu zeloso, um homem que acreditava estar servindo a Deus ao perseguir violentamente os seguidores de Jesus. A Bíblia nos conta, em Atos dos Apóstolos, que ele consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Ele ia de casa em casa, arrastando homens e mulheres para a prisão. Ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele mesmo se descreve como blasfemo, perseguidor e insolente. Se houvesse uma lista de pessoas que o mundo consideraria impossíveis de salvar, Saulo de Tarso estaria no topo. Ele era a personificação do ódio religioso, convencido de sua própria justiça enquanto promovia a destruição. É nesse contexto que a frase de Paulo se torna tão revolucionária. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Essa não é apenas uma frase bonita, é o núcleo, a missão central do Evangelho. Jesus não veio para os que se achavam justos, para os perfeitos, para os que tinham tudo sob controle. Ele mesmo disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Sua missão era buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio para os quebrados, para os marginalizados, para os que carregavam o peso da culpa e da vergonha. A vinda de Cristo ao mundo foi uma operação de resgate divina. Ele não veio para condenar um mundo já condenado por seu próprio pecado, mas para oferecer um caminho de libertação e vida. Ele veio para alcançar gente como eu, como você, e sim como Saulo de Tarso. E então Paulo acrescenta algo chocante, dos quais eu sou o principal. Pense nisso. O homem que escreveu quase metade do Novo Testamento, o maior missionário da história da igreja, o apóstolo dos gentios, se identifica não como o principal dos apóstolos, mas como o principal dos pecadores. Ele não está fazendo uma falsa modéstia ou se diminuindo por drama. Ele está, na verdade, engrandecendo a graça de Deus. Ao reconhecer a profundidade de seu passado, ele está mostrando a altura do perdão
que recebeu. É como se ele dissesse: olhem para mim, olhem o que eu fiz. Se a graça de Deus foi suficiente para me alcançar, então ela é suficiente para qualquer um. Paulo entende um princípio espiritual profundo. Quanto maior a escuridão, mais forte, mais brilhante se torna a luz de Cristo. Ele não se prende à culpa do passado, ele usa seu passado como um troféu da misericórdia de Deus. E isso nos leva à razão pela qual Deus fez algo tão extraordinário. Paulo continua: mas por isso alcancei misericórdia. Havia um propósito na salvação dele. Não foi aleatório. O texto diz que foi para que em mim, o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade. A palavra longanimidade significa paciência, uma paciência imensa e duradoura. A conversão de Paulo foi uma demonstração pública e eterna da incrível paciência de Deus. Deus escolheu o caso mais extremo para provar um ponto. Não há pecado tão grande que sua graça não possa cobrir. Não há coração tão duro que seu amor não possa quebrar. Não há vida tão destruída que seu poder não possa restaurar. E qual era o objetivo final dessa demonstração? Para que Paulo servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. A história de Paulo não é apenas sobre ele, é sobre nós. É um exemplo, um modelo, uma prova para todas as gerações futuras de que, se Deus pôde salvar o principal dos pecadores, então ele pode, sem dúvida, salvar qualquer um. Essa verdade não ficou presa no primeiro século. Ela ecoa com uma força incrível em nossos dias. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando em seus próprios erros, nas coisas que fez ou disse, nas feridas que causou. Talvez você se sinta sujo, indigno, longe demais. A mensagem da história de Paulo para você hoje é clara. A graça de Deus é maior do que o seu passado. Não importa quem você foi. O que importa é quem Deus pode fazer você se tornar através de Cristo. O seu passado não precisa ser uma sentença de prisão perpétua. Nas mãos de Deus, ele pode se tornar um testemunho poderoso da sua graça. O mesmo poder que transformou um assassino de cristãos no maior dos apóstolos. É o poder que pode transformar sua dor em propósito, sua vergonha em esperança. O seu testemunho pode se tornar a luz que guia outra pessoa para fora da escuridão. O mesmo Cristo que encontrou Paulo na estrada de Damasco continua encontrando pessoas hoje em suas próprias estradas de desespero e confusão. Ele não mudou. Sua graça continua sendo a força mais transformadora deste universo. Então, ao encerrarmos nossa reflexão, quero deixar um convite. Se você por um segundo pensou que Deus não poderia amar ou perdoar alguém como você, lembre-se de Paulo. A história dele foi registrada na Bíblia para você, para que você soubesse que não há caso perdido para Deus. A mesma graça que o alcançou em meio ao seu ódio e violência continua viva, ativa e disponível. E hoje, essa graça está sendo estendida a você, não como uma acusação, mas como um convite amoroso para se aproximar, para deixar o peso da culpa para trás e receber um perdão que você não merece, mas que Cristo conquistou na cruz. A graça que transformou o principal dos pecadores é a mesma que pode transformar você. Basta crer. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilha com alguém que também precisa ouvir sobre essa esperança. Obrigado por assistir e até a próxima.